Voltar agora a Brasília com imagens ao vivo de lá, porque o novo diretor-geral da Polícia Federal, que a gente mostrou antes, estava falando. Neste momento, quem fala é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Vamos acompanhar. Quanto à magnitude dos desafios, coragem patriótica e coragem pessoal para assumir os encargos públicos em hora tão grave da nossa nação. Por isso eu abraço simbolicamente toda a sua família, na pessoa da sua irmã mais velha, que aqui está travestida de sua mãe, a dona Laís, a quem eu peço uma salva de palmas. Quero agradecer ao ministro Mercadante, a quem devo muito pela relação fraterna nesses anos todos de militância política, porque foi ele que me apresentou o doutor Andrei. Ministro Mercadante, ministro Benedito, ministro Sebastião, chegou para mim em plena campanha eleitoral. Eu bronzeado como nunca, do sol do nosso estado, da linha do Equador praticamente. E disse assim: Flávio, se você se eleger senador, já me correu um frio na espinha, porque todo candidato acha que vai ganhar. Se o presidente Lula ganhar, talvez você seja indicado para ministro da Justiça. Eu pensei, já tem 3 filhos. Se eu me eleger, se Lula se eleger, talvez se eu for. Mas como eu gosto muito do Mercadante, continuei a ouvir, Marina, o que ele tinha a dizer. E se esses sis todos acontecerem, você pode, talvez, precisar de um diretor-geral da Polícia Federal. E neste caso, eu gostaria de lhe apresentar uma pessoa que é exatamente o doutor Andrei. Muito bem, Deus abençoou, todos os sis aconteceram e cá estamos, doutor Andrei, na sua posse. Muito obrigado, ministro Mercadante. Bom, a gente acompanhou aí o ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje um pouco mais animado, aí falando com governadores, né, representantes aí dos poderes. E a gente já chama o Diogo Schelp. Diogo, a gente viu aí Flávio Dino falando nesse momento mais animadinho, mas ontem ele deu um recado bem firme para quem financiou esses atos de vandalismo em Brasília. Várias prisões foram feitas em flagrante, agora não é mais em flagrante, mas outras prisões devem ser feitas, como ele falou ontem, que podem ser prisões preventivas, né? Quem financiou está na mira aí da Justiça nesse momento. Mais animadinho porque talvez os atos, né, dos últimos dias, desde a decretação da intervenção federal, aliviaram um pouco a pressão sobre ele, porque ele foi também um dos que, de certa forma, seriam responsáveis também por cuidar da segurança, né, por cuidar para que algo como o que aconteceu no domingo não tivesse acontecido. A gente precisa lembrar que houve uma queda de braço, uma espécie de divergência entre o Flávio Dino e o ministro da Defesa, Múcio, em relação ao que fazer com os acampamentos dos manifestantes que eram contra a posse de Lula. E de fato, algumas das medidas que foram adotadas por Flávio Dino vieram muito tarde. Inclusive a decisão de estabelecer que a Força Nacional poderia ser usada, por exemplo, para impedir que atos golpistas ou de vândalos pudessem ocorrer, lembrando que já havia informação de que muitos ônibus, dezenas de ônibus com manifestantes estavam se dirigindo a Brasília. Então, o presidente Lula, nos bastidores, estava insatisfeito tanto com o Flávio Dino quanto com o ministro Múcio. Então, depois que ele decretou e sugeriu ao presidente a decretação da intervenção federal, e isso aparentemente deu certo, serviu para acalmar um pouco a situação nos últimos dias, isso, enfim, criou uma situação um pouco melhor para ele. Aparentemente ele ganhou, inclusive, a queda de braço com o ministro da Defesa, o Múcio. Agora, em relação a Andrei Rodrigues, o novo diretor da Polícia Federal, é uma pena que só tivesse ocorrido a posse agora. Algumas decisões erradas foram tomadas também nos últimos dias, porque muitos policiais federais de outros estados foram alocados até Brasília para a posse, né, para ajudar na segurança na posse, mas todos eles voltaram para casa, ou a maioria, boa parte deles voltaram, foram enviados de volta para casa nos dias seguintes. Evidente que a Polícia Federal não teria aí a função de fazer a defesa do patrimônio, isso é responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, mas, enfim, foi uma situação aí que também enfraqueceu essas condições de segurança aí
em Brasília. Andrei, que foi chefe da segurança de Lula durante a campanha eleitoral e que também já foi chefe da segurança de Dilma Rousseff em outra eleição, em eleições passadas.